Boa tarde. Conforme eu havia colocado num cartazinho aqui, eu ia fazer hoje de manhã, às 8 horas, esta live. Não deu para fazer. Depois eu mudei para as 10 horas da manhã. Também não deu para fazer. Mas agora vai dar. E o assunto que nós vamos falar aqui é um assunto que me foi pedido por uma pessoa com quem eu converso muito e ele acredita nas viagens à Lua e não só nas viagens à Lua, mas em tudo o que a NASA divulga. Sondas em Marte, retorno à Lua, naves de 8ª geração e etc. E o ponto em questão é a reentrada dos módulos das Apolos na atmosfera. Se vocês repararem bem, as viagens à Lua, que aconteceram 6 vezes, mas teve mais missões tripuladas até a Lua que eles dizem do que tiveram. Mas vamos nos concentrar nas 6 vezes, a partir da Apolo 11 até Apolo 17. Foram lá e voltaram 6 vezes, em intervalos variando de 6 em 6 meses. E na última vez ficaram 3 dias na Lua, voltaram e tudo bem. Passaram por uma quarenteninha aqui, disseram que passaram por uma quarenteninha aqui, mas o que não é verdade, né? Também porque em quarentena você não pode ter contato com ninguém. E nas fotos que eles tiraram quando estavam saindo do módulo no mar, resgatado, eles estavam sorridentes, né? Apertando a mão dos marinheiros que os resgataram. Isso é quarentena? Bom, mas deixa para lá. O assunto em pauta aqui é a reentrada do módulo. Para quem acredita nas viagens à Lua, é muito fácil. O foguetinho vai lá, é como se fosse a Terra está aqui, paradinha, a Lua está ali, paradinha, o foguetinho sai daqui, vai lá, depois volta, como se fosse uma viagem daqui até Tremembé, de Taubaté até Tremembé, sendo que não há percalços nenhum, a não ser o vácuo, né? Não é bem assim. Hoje em dia, só existem 3 naves que são capazes de fazer a reentrada na atmosfera terrestre com uma tripulação. Uma das quais teve problemas esses dias. Foi a americana Starliner, da Boeing. Tanto é que ela foi até a estação espacial para resgatar os astronautas lá e deixar e daí depois levar uma outra tripulação para lá. Não, ela deu problema hidráulico. Pesquisa só para você ver. Hoje, uma das poucas naves capazes de fazer reentradas na atmosfera teve problemas hidráulicos, coisa que não era mais para acontecer, visto que há 50 anos atrás, 55 anos atrás, eles disseram que já faziam isso com frequência. Os problemas já eram para estar resolvidos. Mas tudo bem, eu escrevi aqui uma pautinha que eu vou comentá-la e daí, se vocês depois eu vou deixar ela escrita aqui para que possa ser lida. A reentrada do módulo de comando não é o módulo lunar. O módulo lunar é supostamente aquele que foi abandonado no espaço. Mas o módulo de comando, sendo que eu deixei aqui no aviso o jeitinho que ele é, de 5 metros de altura, sem espaço para nada, e que segundo o astronauta Chrisson, né, que seria o substituto do Armstrong, aquilo ali nada mais era do que um balde de parafusos. Isso só. Mas tudo bem, deixa para lá. A reentrada do módulo de comando na atmosfera aconteceu apenas na ficção. Por quê? Você veja bem, as viagens à Lua foram documentadas e repassadas ao público através de fotos,
retalhos de filmes e etc. Mas a reentrada mesmo na atmosfera não apareceu. Quando aparecia, ela era feita através de uma animação feita pelos estúdios Disney. Era uma animação, era um desenhinho. Todas as reentradas de aeronaves na atmosfera, principalmente dos projetos Apollo, não foram filmados, fotografados, não foram nada. Aparecia-se uma animação feita bem depois do acontecimento, do módulo entrando e ficando vermelhinho embaixo e dando tudo certinho, certo? É assim que acontecia. Depois eles apresentavam já o módulo com paraquedinhas caindo ali no mar, pertinho de um porta-aviões que já estava ali para recolhê-lo, certo? E são as únicas documentações das reentradas dos módulos de comando na Terra. Obviamente que esses módulos foram soltos de aviões, né, lá bem alto, não estavam nem em órbita. Eles foram soltos de aviões, abriram-se os paraquedas e eles caíram ali. Porque a gente nós só vimos filmes e fotos quando já estavam perto para bater na água. Ué, por que não mandaram um avião filmar eles lá em cima? Vindo lá de cima. Não fizeram isso. Por que não fizeram isso? Porque isso não aconteceu. É óbvio, né? Porque se isso tivesse acontecido, não haveria só um avião americano filmando, mas iriam haver inúmeros aviões filmando ali, certo? Para falarmos de reentradas na atmosfera da Terra, é preciso antes conhecermos 3 coisas. Primeiro, o limite máximo da altitude da atmosfera. Segundo, as condições do veículo que vai fazer a reentrada. E terceiro, a velocidade do objeto no momento do toque no limite da atmosfera. Nada disso é conhecido pelas pessoas que acreditam na vida da Lua. Nada disso é conhecido. Para eles, tudo é como se... O ambiente lunar é como se fosse aqui na Terra. O ambiente de Marte é como se fosse aqui na Terra. Vamos falar da altitude da atmosfera. A altitude máxima da atmosfera, que começa aqui no chão, chamada de linha Kármán, não é conhecida. É tão variável como as ondas numa praia, de forma que não dá para medi-la, uma vez que num minuto ela pode estar a uma determinada altitude e no outro dezenas de quilômetros acima ou abaixo. Todavia, costuma-se considerar que a média da distância é de 100 km. A partir de 100 km até uma altitude de no máximo 800 km é onde ficam os satélites em órbita. Por que isso? Porque acima dos 800 km já se sente a forte influência do cinturão de Van Allen, que começa ali pelos 1000 km e se estende até não se sabe onde. Alguns estudos sugerem que ele abrange até mesmo a Lua, que fica a 384.400 km. Além disso, a linha da atmosfera, que é uma massa gasosa de ar, não é uniforme. Pode ser mais densa em um ponto e menos densa em outro ponto de um minuto para o outro. Não é reta em relação ao também não reto solo da Terra. Como ela está sempre em movimento para cima e para baixo e para os lados, como num turbilhão, a linha Kármán é como um terreno anguloso, sempre em mutação. Para entender como é que isso aí funciona, balance um copo d'água. No fundo, a água ela parecerá estar sempre parada, que é o que acontece aqui no solo. Mas lá no topo é um turbilhão. A densidade da atmosfera é perigosa como um muro de concreto, a depender da velocidade com que se entra em contato com ela. Ela pode ser medida aqui mesmo na Terra. Num carro em movimento a uns 40 ou 50 km por hora,
Coloque a cabeça para fora da janela. Aeronaves com toneladas de peso são sustentadas pela atmosfera quando estão voando a pouco mais de 150 km por hora. Ou seja, a atmosfera é como um terreno. É ela que não nos deixa explodir no vácuo, por causa da pressão interna que ela exerce sobre nós, mantendo uma pressão constante sobre nós e sobre tudo o que há na Terra. Isso posto, podemos imaginar que, dependendo da velocidade com que se atinge a linha Kármán, é como se batesse contra uma parede de concreto. Mas isso é verdade. Veja bem, vamos fazer uma comparação. Vem uma rajada de vento, você está na rua, um vento, vamos dizer, de uns 80 km por hora. Você não vai sentir aquele baque quando ele bater em você? Você vai sentir 80 km por hora. E esses 80 km por hora é o suficiente para derrubar a árvore, destelhar a casa, derrubar a casa, fazer um reboliço na cidade. 80 km por hora. Hein? É o vento, o ar. É o ar batendo. É como se fosse um muro batendo. E dependendo da velocidade do vento, é como se fosse um martelo mesmo batendo numa parede. Ela pode derrubar paredes. Os objetos, agora nós vamos falar da segunda parte, a estrutura dos objetos que vão fazer a reentrada, que é no caso do módulo. Né? Os objetos que estão em órbita na Terra costumam ficar ali para sempre, uma vez que sempre que caem, leia-se, fazem a reentrada na atmosfera, são destruídos. A Estação Espacial Mir, por exemplo, ela durou 10 anos de atividade, de 1986 a 1996. Na mesma época em que os Estados Unidos não tinham nenhuma estação espacial e estavam às voltas com os projetos dos ônibus espaciais, justamente para poderem construir a sua própria estação espacial, para não ficarem muito atrás dos russos. Né? Mas depois nós vimos que isso aí não deu certo. Né? Eles não construíram a Estação Espacial Americana. Eles tiveram que construir junto com a Rússia. Ou seja, Estados Unidos estão até hoje em segundo lugar no espaço, na tal corrida espacial. A Mir ficava na mesma órbita onde hoje fica a ISS, a Estação Espacial Internacional, que não é nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, não é de ninguém, ela é de todo mundo. 400 km de altura, ou seja, 4 vezes a linha Kármán da atmosfera. Quando a Mir foi desativada, reduziu-se ao máximo sua velocidade orbital de 27 mil km por hora, que é a mesma velocidade da ISS, que ela fica orbitando. Se ela aumentar essa velocidade, ela sai de órbita, ela se perde no espaço. E se ela diminuir, ela começa a cair. Eles diminuíram essa velocidade para que ela fizesse a reentrada na atmosfera sem se transformar numa bola de fogo. Não é conhecida a velocidade com que ela fez essa reentrada. Porém, mesmo assim, no dia 23 de março de 2001, quando ela, numa queda controlada para não cair em áreas habitadas, reentrou, estava a uma velocidade bem menor do que 27 mil km por hora e maior que 10 mil km por hora, que é a média da velocidade de reentrada dos ônibus espaciais. Guarde bem essa velocidade, viu? 10 mil km por hora. Isso para uma nave que foi feita especialmente para fazer uma reentrada. E mesmo assim, perigosíssima. E depois disso, essas naves precisavam ser totalmente reconstruídas depois. Imediatamente, num processo que se chama-se de volatização, a Mir se transformou numa massa disforme. Assim que ela tocou, numa velocidade um pouco maior que 10 mil km por hora, ela tocou na linha Kármán, que é a reentrada na atmosfera, ela se transformou numa massa de metal disforme, tendo até mesmo a liga metálica da qual foi feita mudada. A Mir
devido ao atrito com a atmosfera, foi reduzindo sua velocidade e caiu no Pacífico, toda despedaçada, irreconhecível, uma massa de metal fervente como uma bomba. Hoje sabe-se que, se tivesse deixado a Mir seguir seu curso natural, sem intromissão humana, ela poderia estar lá no espaço até hoje. E se tivesse que cair na Terra, faria uma reentrada com uma velocidade tal que seria totalmente destruída. Ou seja, se simplesmente redirecionasse a Mir para que ela batesse na linha Kármán da atmosfera, ela evaporaria, como o meteoro. Quando os meteoritos batem na linha Kármán, você pensa que eles chegam até aqui para destruir prédio? Não, eles se dissolvem lá em cima mesmo. Isso aconteceria com a Mir, mas eles foram querer mexer. Não, eles correram um risco. E se tivesse alguém ali naquela área do Pacífico onde ela caiu? Teria acontecido um grave acidente. É aí que vem as perguntas daquelas pessoas que defendem as guerras. Mas, e aquelas naves tripuladas que vão até as estações espaciais e voltam para a Terra? É interessante esta pergunta porque isso funciona assim. Quanto maior os objetos, maior a velocidade que precisa para fazer a reentrada, sem maiores danos estruturais. Assim, os objetos tripulados mais velozes que fizeram reentradas na atmosfera foram os hoje aposentados ônibus espaciais. A velocidade deles em órbita era pouco mais do que 26 mil quilômetros por hora. É para se igualar com a velocidade das estações espaciais. Na reentrada, girava ali em torno de 10 mil, 11 mil. Às vezes, um pouco antes deles tocarem, eles estavam a 16 mil quilômetros. Note que os ônibus espaciais foram construídos para poderem retornar à Terra, ao passo que os satélites e as estações espaciais não foram projetados para isso. E mesmo assim, a cada reentrada, o ônibus espacial tinha que ser inteiramente reconstruído. Hoje em dia, não existem mais os ônibus espaciais. Só existem 3 aeronaves que são capazes de transportar astronautas até a ISS e retornarem à Terra. A Soyuz, a Dragon e a Starliner. Nós já falamos aqui que a Starliner está com problema hoje. Tanto é que tem astronautas que estão lá na estação espacial até hoje lá. Assim segundo os relatos oficiais. Por causa desses problemas aí que estão acontecendo ainda hoje, né? Todas essas 3 aeronaves foram devidamente projetadas especificamente para isso, para reentrar na atmosfera. Olha o grau de importância que tem a reentrada na atmosfera. É um nível tão crítico que ela é muito mais crítico do que a ida. Até a reentrada na atmosfera ela é muito mais crítica do que você sair dela. Mas, nos projetos Apollo, isso aí foi relevado. Eles deram muito mais ênfase à ida e à estada, a suposta estada deles na Lua, do que a volta. Todas elas, devidamente projetadas para isso, voam em órbita a uma velocidade que gira em torno de 13 mil quilômetros por hora. Ou seja, eles têm que mirar a estação espacial, essas 3 naves, para que na velocidade que eles conseguem voar lá, chegar até lá e fazer o acoplamento. Eles não podem errar esse cálculo, porque senão eles vão para trás ou eles vão muito para frente. Mas isso aí já é uma outra conversa. Agora tem um detalhe. Todas essas aeronaves, a Soyuz, a Dragon e a Starliner, quando eles retornam e quando eles vão fazer a reentrada na atmosfera, elas estão a uma velocidade que varia entre 800 km e 1000 km por hora.
A Soyuz, por exemplo, ela usa um paraquedas. Assim que ela toca ali na linha Kármán, o paraquedas se abre para que ela possa diminuir a velocidade, presta bem atenção, de 800 km por hora até 25, antes dela tocar no mar. Todas elas caem no mar. Presta bem atenção nessa velocidade, 800 km por hora, tem que abrir um paraquedas, na verdade são 3 paraquedas, aí eles têm que diminuir essa velocidade de 800 km, que não é grande coisa, é uma velocidade menor do que de um avião, a hora antes de atingir os seus 25, 30 km, antes de tocar, antes de chegar aqui no Sol. Agora, vamos falar da estrutura do módulo lunar, que tem uma fotografia dele naquele quadrinho ali que eu mostrei, que tem mais ou menos uns 5 metros de altura. É a menor, o módulo lunar é o menor objeto que se diz que foi à Lua e voltou. Veja bem, é o menor. Agora, se falarmos no módulo de comando, também conhecido como módulo de reentrada das Apolos, estamos falando em utopia. Se hoje se enfrenta problemas de reentrada, como é que nos anos 60 e início dos anos 70 fizeram isso sem nenhuma tecnologia semelhante à de hoje? O módulo não tinha estrutura física, tamanho. Você pode comparar ele no museu. Eles estão em museus hoje em dia. Você pode chegar lá e ver, ou mesmo em fotografia. É pequeniníssimo aquele negocinho ali. Ele não tinha espaço para nada. Na verdade, um congressista norte-americano disse que os módulos lunares foram construídos para irem para museus, não para voar. O módulo não tinha estrutura física, tamanho, ele não tinha espaço para os 3 astronautas se movimentarem e nenhum equipamento de precisão. Como é que ele ia fazer a reentrada na atmosfera se os astronautas sequer tinham visão de fora dele? Não tinha estabilizadores e pela posição em que os astronautas supostamente ficavam, a reentrada foi de costas. Por exemplo, aquelas animações feitas pela Disney para a NASA mostra o módulo entrando de costa na sua parte maior. Ele era como se fosse um cone. Só que os astronautas eles sentavam ali naquela parte ali que era uma assim, chapa. Vai prestando atenção nisso daí. Era uma simples. E ela entrou ali. E ali, aí depois sim que eles entraram ali, abriram-se os paraquedas para diminuir a sua velocidade até chegar ali no solo. Nós ainda vamos falar disso, daí que vocês vão dar risada. Mas nessa reentrada, que não teve controle nenhum, porque os astronautas não podiam ver, se é que aconteceu, a menor inclinação, e visto que a gente já viu que a linha Kármán ela é como se fosse uma onda, se ela tocasse em alguma inclinaçãozinha qualquer da linha Kármán, ela rodopiaria. Ela rodopiaria igual um peão e esmagaria qualquer ser vivo que tivesse dentro dela. Ela giraria igual um peão e, devido à sua estrutura muito fina, certamente ela se desintegraria. Isso se ela tivesse feito a reentrada mesmo, certo? Mas o que torna possível, o que torna a suposta reentrada na atmosfera dos módulos das Apolos é a velocidade. O que torna esse conto de que o módulo reentrou na atmosfera um conto de fadas é a velocidade com que se dizem oficialmente com que ela entrou. Os ônibus espaciais oscilavam numa velocidade entre 10 e 16 mil quilômetros. Naves menores do que ele, a Soyuz, etc., 800 km por hora.
Mas o módulo lunar, muito mais frágil, muito menos menor, muito menos capacitado para isso, alega-se que ele tocou a linha Kármán a uma velocidade de 25.200 km por hora. Como isso não foi um fato, algumas fontes citam velocidades ainda maiores e outras fontes menores ainda do que isso aí. Agora imagina bem, mesmo que o módulo pudesse fazer a reentrada certinho, tocar sem nenhuma vírgula de ângulo errado, mesmo que ele reentrasse na atmosfera certinho, esta velocidade faria com que ele explodisse na hora, como os meteoros. Os meteoros, eles atingem essas velocidades aí, ou essa velocidade, ou às vezes até um pouco menor ou maior. 25.000 km por hora naquele cubículo de 5 metros. E agora tem outra coisa também. Disseram que quando o módulo lunar entrou na atmosfera a 25.000 km por hora, olha só, veja bem, era para ele atingir o solo em menos de 1 minuto, certo? Mas não. Falaram que então se abriu-se os paraquedas, a temperatura subiu para 3.000 graus ali, 3.000 graus, onde os pilotos estavam sentados naquela fina chapa que tem embaixo dele ali, e não fritaram. Obviamente aqueles trajes espaciais faz com que os astronautas entrem dentro de uma churrasqueira e durmam lá e o fogo não os consuma, certo? É isso que foi a entrada do módulo. Aí o que aconteceu? Olha o sonho. O módulo lunar entrou a 25.000 km por hora, a 100 km de altura, e reduziu para 25 km, nesse tempo, de 25.000 km para 25 km, durante uma queda de 100 km. Faça as contas e veja o nível da redução. Sem falar nisso, a própria temperatura, que alegaram que ela atingiu mais de 1.000 graus, teve também que diminuir nesse mesmo tempo. Isso aí é história é um gibi para adultos. Só mesmo quem não tem o mínimo conhecimento de nada disso, de aceleração, de empuxo, de resistência, é que consegue, ainda tem que conseguir acreditar numa coisa dessa, certo? Bom, meus amigos, olha, qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários que a gente procura sanar. Obviamente que tem muito mais do que isso, né? Mas, por hora, fica isso, tá bom? Até mais tarde. E boa sexta-feira para todo mundo.